Alô, comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre educação financeira nas escolas. Por que as escolas querem agora dar educação financeira? Por que a gestão de educação no país, depois, sobretudo, da proposta da reforma do ensino médio que está sendo colocada agora, porque a gestão educacional quer dar essa disciplina para os alunos? Não que eu seja contra qualquer tipo de disciplina aos nossos alunos. O que eu estou perguntando, o que eu quero perguntar, é que tipo de educação financeira os alunos receberão em uma gestão pública que necessariamente não tem privilegiado as classes, os grupos mais carentes da sociedade. E nossos alunos, sabemos, sobretudo da escola pública, são egressos dessas camadas mais carentes. Então nós queremos dar que tipo de educação financeira e para que seria essa educação financeira que os nossos alunos terão e já estão tendo. Hoje, por exemplo, eu fui convidado para falar também da gestão financeira das pessoas, da educação financeira com um olhar filosófico. Evidentemente que eu vou ampliar e vou fazer perguntas críticas, como deve fazer um filósofo ou um professor de filosofia. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, compartilhe, faça o teu comentário para que o nosso canal cresça e apareça nas plataformas do YouTube. Sobretudo, se você compreende a importância deste canal, que é convidar a classe dos professores para que nós possamos participar do debate público. Professor, venha para o debate público, porque é importante que nós, professores, estejamos no debate público para que essa grande multidão que vem para a escola pública também seja valorizada. Se o profissional que faz a mediação cultural entre o cidadão e a cultura formal não for valorizado, que tipo de valorização essa população, sobretudo mais carente, terá a curto, médio e longo prazo? E também quero convidar, esse canal tem o objetivo de combater o pensamento binário, o nós e eles fácil, que tem inclusive invadido a própria rede social. O nós e eles fácil entende que o mundo é feito de eus, né? É como se nós vivêssemos um mundo tirando selfie do mundo a todo tempo, né? Tudo que aparece no mundo tem que aparecer com o meu rosto, tem que aparecer com o meu corpo, ou seja, economia, selfie, Estado brasileiro, selfie, política ambiental, selfie, tudo tem que ter o meu rosto. Então o mundo é feito de eus, e aqueles que não fazem parte dos eus devem ser supostamente expulsos, mas não expulsos para fora de mim, expulsos para dentro de mim, porque agora, nesse nós e eles fácil, as pessoas são interpretadas em nós e não nelas mesmas, ou seja, não há mais, e falta muito hoje dessa alteridade, onde eu vou ao outro perguntar para o outro quem ele é nele mesmo. Então eu pergunto pelo outro e respondo o que é o outro em mim. Nós temos feito isso muito nessa atualidade, e esse canal também tem o objetivo de combater esse pensamento binário que interpreta o outro em mim, ou seja, o outro tem que ser eu, tem que ter o meu rosto também, porque se o outro não for eu e não tiver o meu rosto, é porque ele não existe. Tudo que existe, existe em mim. Então, esse pensamento binário precisa ser questionado.
Tem também meu grupo de Facebook, Filosofia com Elton Rosa Masson, e o meu blog através do endereço rosamasson.blogspot.com. Rosa Masson sempre com 2 S e tudo junto. Então, o tema de hoje é educação financeira nas escolas. Mas educação financeira para quê? Eu não sei se vocês já viram, tem visto na imprensa, várias notícias a respeito de que em plena crise do coronavírus, os ricos têm ficado mais ricos. Isso já vinha acontecendo no Brasil, no mundo e sobretudo no Brasil há muito tempo. O Brasil é um dos países com maior nível de concentração de renda do mundo. Mas no mundo, no paradigma econômico do mundo, segundo especialistas, isso tem acontecido no mundo, sobretudo a partir da década de 70, com a implementação gradativa do neoliberalismo. Então, se o rico está ficando mais rico e agora, em plena pandemia, ele tem ficado cada vez mais rico, em plena crise do coronavírus, ele tem ficado mais rico como? Como que ele tem ficado mais rico se aparentemente a economia está, teoricamente, parada? Ou seja, porque se as oportunidades de negócio que travam a economia são ruins para os mais carentes, por que não são para os mais ricos? É uma pergunta que eu faço e gostaria de ajuda, se você puder aí nos comentários falar sobre isso, porque eu preciso de ajuda. Ou seja, os mais ricos estão ficando mais ricos, mas como? Porque não é uma questão apenas do mais rico ter dinheiro e permanecer rico. Não, ele fica mais rico. Ele tem ficado mais rico em plena crise da pandemia, ou seja, da sindemia. E essa pergunta, ela precisa ser respondida, mas curiosamente, eu não vejo, inclusive, por parte considerável da imprensa, uma explicação. Por que o mais rico tem ficado mais rico em plena crise? Isso me leva a crer que a crise não é ruim para todos. E se a crise não é ruim para todos, significa que a crise é um negócio. Mas a crise é um negócio como? Se a crise é a crise. Então é dentro dessa pergunta que eu gostaria hoje, inclusive aqui no Colégio Visconde de Cairu, orientar o meu debate com os alunos e com alguns professores que estarão também, com certeza, porque eu estou incomodado com a falta de respostas que a imprensa oficial tem dado a respeito deste tema. Eu gostaria de mais respostas mais explicadas e mais longas, e isso não está ocorrendo. Não está ocorrendo. Será por quê? Será que a imprensa tradicional e tem muitos atores que fazem parte dos intelectuais orgânicos desses que ganham mais? Ou seja, será que muitos dos agentes, inclusive econômicos, comentaristas econômicos, não falam também em nome desses que estão ficando mais ricos? Porque não podemos nos esquecer que nós temos no Ministério da Economia um Paulo Guedes que nunca investiu um prego no Brasil. Ele enriqueceu no mercado financeiro. Ou seja, ele enriqueceu investindo em papéis, em um mercado financeiro onde dinheiro gera dinheiro. Será que é também neste mercado financeiro que os mais ricos têm ficado mais ricos? Talvez sim. E por que talvez sim? Porque muitas empresas hoje, elas lucram muito mais no mercado financeiro, negociando as suas ações, do que
vendendo seus produtos. Tem um especialista que eu gosto muito, Dr. Ladislau Dalbor, que tem um livro chamado Novo Capital Improdutivo. Ou seja, o que seria o capital improdutivo? O capital produtivo é o seguinte: uma empresa de automóveis, por exemplo, como a Volkswagen. A Volkswagen, vamos supor que ela tem todos os seus lucros com a venda de automóveis. Ela emprega pessoas dentro da sua indústria, paga um salário razoável ou não para essas pessoas produzem automóvel e a venda de automóveis gera o lucro dessa empresa. Mas segundo o doutor Ladislau Dalbor, a Volkswagen e muitas outras empresas já não têm os seus lucros com a venda dos seus produtos. Se elas não têm lucro com a venda dos seus produtos, elas lucram como? Segundo muitos especialistas, doutor Ladislau Dalbor, doutora Maria Lúcia Fatorelli, doutor Bresser Pereira, ex-ministro da Economia, segundo esses especialistas e muitos outros, esses lucros se dão no mercado financeiro, ou seja, as empresas colocam as suas ações no mercado financeiro e os seus lucros ocorrem também através de juros e dividendos dos seus negócios, ou seja, elas lucram no financiamento, elas lucram nos juros, elas lucram com juros e dividendos, ou seja, elas lucram através de um dinheiro que gera dinheiro. E talvez essa maneira de enriquecer seja a maneira como os ricos estão ficando mais ricos no Brasil, no mundo e também no Brasil em plena crise. Por quê? Vamos pensar. Nós estamos vivendo uma sindemia que com certeza gerou muitas crises no mundo e com certeza também no Brasil. E quais seriam as empresas, quais seriam as companhias mais lucrosas dentro dessa época? Com certeza, companhias que produzem insumos para a vacina, empresas que fazem a logística da saúde. Então, essas empresas da saúde se beneficiam com a sindemia e as suas ações se valorizam no mercado. E o que o mais rico faz? O mais rico investe nas ações dessa empresa. E por isso também os mais ricos ficam mais ricos. Acho curioso a gente não ver esse tipo de explicação nos jornais nacionais da vida, nas Globo News da vida. Eu gostaria de ver esse tipo de explicação. Eu gostaria de ver as pessoas explicando por que os ricos ficam mais ricos em plena crise, né? Gostaria de ver. E no Brasil, esse tipo de economia, chamada também de economia neoliberal, monetarista, que faz também a gestão financeira deste mecanismo de enriquecimento, esse tipo de economia neoliberal aterrissou no Brasil. Aterrissou no Brasil no governo Collor, se intensificou no governo FHC, que tirou todos os entraves para que as companhias financeiras lucrassem menos, ou seja, segundo especialistas, o governo Fernando Henrique desregrou os mecanismos que limitavam os lucros de bancos, financeiras. Aí eu gostaria que vocês visitassem a doutora Maria Lúcia Fatorelli, Bresser Pereira, doutor Ladislau Dalbor, para que eles expliquem melhor. Eu estou apenas fazendo uma reflexão filosófica sobre isso. Então, a partir desse momento, e o neoliberalismo, esse neoliberalismo de gestão financeira, também esteve muito presente no governo PT, sobretudo no governo Lula. Por isso aqui, no governo Lula, os bancos e as financeiras lucraram e nunca lucraram tanto como lucraram no governo Lula, no governo PT. Ou seja,
O que aconteceu no governo PT foi que o Lula se aproveitou da alta dos preços das commodities no mercado internacional e fez com que houvesse um certo retorno para os mais pobres. Investiu também na infraestrutura, de uma certa forma fazendo PAC, isso gerou emprego e, através dessa gestão do governo Lula, sobretudo, o Brasil chegou a 4% de desemprego, índice de primeiro mundo, mas porque também foi um governo neoliberal, monetarista, os mais ricos lucraram demais e alguma coisa desses dividendos foi dada aos mais pobres, aos mais carentes. Mas o governo Lula passou, veio a crise do preço das commodities no mercado internacional e essa crise atingiu o governo Dilma, que caiu. Mas caiu por quê? Porque Dilma falou um palavrão. Ela falou em nova matriz econômica, que não seria mais baseada no tripé econômico, de controle de gastos, né? Depois isso foi aperfeiçoado com o teto de gastos do governo Temer. Então ela falou numa nova matriz econômica, e essa nova matriz econômica substituiria o tripé econômico colocado pelo governo Fernando Henrique Cardoso, que tem todo esse controle das finanças, sobretudo das finanças públicas, que foi reforçado no governo Temer com a ideia de teto de gastos. Então, como o governo Dilma questionou esses valores econômicos, o governo Dilma foi duramente questionado e caiu na minha interpretação por causa disso, porque ela questionou o Estado, o neoliberalismo, esse monetarismo que deixa de investir na infraestrutura social, na infraestrutura da sociedade brasileira, na infraestrutura do país. E o não investimento na infraestrutura do país gera inclusive inflação. Porque quando um país não investe na sua infraestrutura, nos portos, nas estradas, ou seja, quando ele não investe na infraestrutura, isso gera custos para quem produz. E gerando custo para quem produz, aquele que produz encarece a mercadoria. Então, como o Brasil não investe como deveria na infraestrutura, isso encarece os produtos. Aí aparece aquele papo de que muito dinheiro da sociedade gera inflação, então você tem que aumentar os juros para controlar a inflação, como se a inflação fosse uma inflação de demanda. Não, a inflação é uma inflação de custos. O custo do produto, pelo não investimento na infraestrutura, encarece a mercadoria. Então, nós estamos dentro dessa ciranda financeira neoliberalóide, muito mais neoliberalóide que neoliberal aqui no Brasil. E dentro desta rede é que as pessoas estão oferecendo, é que o Estado está oferecendo, a gestão pública está oferecendo educação financeira para os nossos alunos, para que eles se conformem, para que eles vivam dentro dessa ciranda. Mas eu acho que isso pode mudar, isso deve mudar. Mas nós precisamos informar aos nossos alunos como ocorre a gestão financeira do teto de gastos. Teto de gastos, teto de gastos, teto de gastos, teto de gastos. E os economistas de televisão falam isso como se isso fosse o único paradigma econômico. Você tem que gastar, o Estado tem que gastar menos e arrecadar mais. Pensa na sua casinha, você lá na sua casa, você gasta mais que arrecada? Mas o Estado não é a nossa casinha. O Estado emite moeda. O Estado é que avalia
a performance econômica, os valores econômicos. O Estado não é nossa casinha. Nós não produzimos moedas, nós não geramos moeda, mas o Estado gera moedas. O Estado emite moeda. Então o Estado não pode ser comparado à nossa casinha, porque nós não emitimos moeda como Estado. Então, nós estamos nesse paradigma, ou seja, aí o Estado não investe na infraestrutura, não investe no bem-estar da população, não investe pesadamente em saúde, não investe pesadamente em educação, ou seja, não investe na infraestrutura, porque com a ideia falsa de que se investir vai gastar mais do que arrecada, e se gastar mais do que arrecada, o Brasil vai falir, como se isso fosse um paradigma econômico mundial. Não é. E é dentro desse pensamento que nós estamos sendo conduzidos, que a educação brasileira está sendo conduzida, e os alunos agora estão sendo orientados a ter educação financeira, mas sem que eles entendam como o país está sendo orientado economicamente, através de que doutrina o país está sendo orientado economicamente, com o ministro da Economia que sempre viveu de renda. Antigamente nós tínhamos a elite, o cara que investia na indústria, que investia na riqueza do país, como Antônio Hermílio de Moraes, como o próprio professor Cândido Mendes, que falecera há poucos dias. Mas agora não, agora nós temos o rico. O rico não é elite, porque o rico, ele não investe no crescimento do país. O rico só aplica, como o Paulo Guedes. E nós estamos hoje com um ministro da Economia que é aplicador, ele não é investidor, ele não investe um parafuso nesse país. E é quase inquestionável pela imprensa, né? As críticas a ele são muito pontuais. Pela quantidade de besteira que ele fala, as críticas a ele são muito pontuais. Porque existe, penso eu, na própria imprensa brasileira, uma orientação, ou seja, a economia de televisão, de jornal, ou seja, dessa elite que faz parte do jornalismo, ela está muito atrelada a esse mercado financeiro, onde pessoas lucram e ficam mais ricas, apesar da crise. Porque no país a crise é um negócio, e é dentro deste lugar que os nossos alunos estão sendo orientados a ter, a fazer a sua gestão econômica, mas sem pensar na infraestrutura do país como um todo. E a gestão macroeconômica do país incide diretamente na qualidade de vida da população. Então estou aqui fazendo essa crítica, gostaria de falar sobre isso hoje, quando eu estiver falando aos alunos, aos professores, vou falar sobre economia, né? Ou seja, gestão econômica pessoal, né? Sobre educação financeira. Mas não basta falar só de educação financeira na nossa vida pessoal. Precisamos entender como a gestão financeira está sendo realizada na macroeconomia do país. Isso nós precisamos questionar, precisamos perguntar por isso. Então é isso. Deem like, compartilhem esse vídeo e eu vou voltar para falar mais disso. Esse assunto é muito longo e eu vou voltar para falar disso em outras oportunidades. Ok, galera? Vocês são do coração.